Boa noite. Boa noite. Pessoas com deficiências enfrentam desafios no acesso ao transporte público em Santo André. Tecnologia molda a educação no município andreense para jovens ingressarem no mercado de trabalho. Entenda as prioridades do orçamento municipal e como isso interfere no cotidiano de Santo André. Prefeitura aposta na Lei Paulo Gustavo para fomentar setor cultural na cidade. Começa agora a TV André do Portal do Andreense. Acessibilidade e dificuldade nas emissões de carteiras PCDs para uso gratuito de transportes públicos refletem o cenário de munícipes em Santo André. Um dos exemplos é o caso de uma criança de 4 anos com síndrome de Down e cardiopatia congênita que aguarda há 2 anos a liberação do benefício. A mãe da garota acionou a AESA, Associação das Empresas de Transportes de Santo André, porém não recebeu retorno a respeito da emissão do cartão. O grande problema para a demora está na burocracia da emissão de documentos. Vamos agora conferir com o repórter Rafael Dário como está a situação de acesso de deficientes ao transporte público em Santo André. Boa noite, Ana. Realmente, a situação em Santo André não está nada fácil. A emissão de carteira para pessoas com deficiência que permitem o uso gratuito do transporte público enfrenta diversas dificuldades. Entre os principais desafios estão a burocracia excessiva e a falta de informações claras sobre os requisitos e processos necessários. Muitos solicitantes enfrentam longas filas e esperas prolongadas para obter a documentação necessária. Você primeiro tem que compreender, né, a deficiência com a qual você está lidando. Mas eu acho, Rafael, que para além da compreensão teórica do assunto, a melhor coisa que pode ter para a pessoa com deficiência é a questão da empatia, né? Você se colocar no lugar do outro e compreender que naquele momento que a pessoa te aborda ou você oferece ajuda, você está lidando com uma pessoa, às vezes numa situação de vulnerabilidade, né, social, ou você está lidando com uma pessoa de vulnerabilidade emocional que precisa, né, da sua atenção, precisa ali de paciência, né, precisa desse tratamento mais humano. Além disso, a falta de treinamento adequado dos funcionários responsáveis pelo atendimento resulta em inconsistências e erros na análise dos pedidos. Esses obstáculos não só atrasam o acesso aos direitos garantidos por lei, mas também causam frustração e dificuldades adicionais para as pessoas com deficiência, que dependem desse benefício para sua mobilidade e inclusão. Bom, em linhas gerais, a acessibilidade nos transportes públicos ela é ainda um pouco complicada, né? Pelas questões tanto da infraestrutura desses serviços, como também pela falta da preparação, né, dos funcionários que trabalham nesses serviços de saber lidar com esse tipo de assunto. É natural, né, que num momento histórico como o nosso, que a gente ainda está aprendendo a lidar com essas pessoas, né, é natural que os profissionais dos transportes ainda também não tenham, né, esse conhecimento e essa capacitação para lidar com as pessoas com deficiência. Muito obrigada pelas informações. É fundamental que haja uma colaboração entre instituições públicas, privadas e a sociedade civil para identificar e resolver os problemas que impedem o acesso igualitário aos direitos básicos das pessoas com deficiência. Não se pode discutir o futuro da educação sem considerar a influência crescente da tecnologia e suas transformações no mercado de trabalho. Neste cenário, é essencial entender a interação inevitável entre esses 3 elementos: a educação, a tecnologia e o mercado. No último ano, a Secretaria de Educação de Santo André implementou diversas ações relacionadas à alfabetização tecnológica de alunos das escolas municipais. Entre elas, o início de aulas de robótica para cerca de 10 mil alunos do 4º e 5º ano do ensino fundamental, o uso de tablets durante as aulas para mais de 20 mil alunos do 2º ao 5º ano, entre outras iniciativas que preparam os estudantes para o futuro cada vez mais tecnológico e desafiador. Porém, é importante reconhecer os desafios relacionados à inclusão e à desigualdade no acesso à educação e à tecnologia.
A falta de infraestrutura e de preparo para o uso das ferramentas digitais afetam a qualidade do ensino e o letramento digital dos estudantes, o que amplia o desequilíbrio social e dificulta a preparação dos menos favorecidos para o mercado de trabalho. O secretário da Educação, Almir Siccotti, reforça que os investimentos em tecnologia vão seguir, mas que é necessário entender a importância do ensino clássico na sala de aula, com o ensino da escrita e da leitura através dos materiais em papel e dos livros que estão disponibilizados aos alunos. Compreender as mudanças tecnológicas nos permite projetar o futuro de forma mais consciente, garantindo que todos os alunos tenham as habilidades necessárias para se tornarem agentes de transformação e profissionais qualificados em um mundo em constante evolução. É muito importante saber como está sendo gerido o dinheiro público. Organizar os gastos é uma forma do governo estabelecer prioridades e alcançar os objetivos estipulados. Os investimentos são normalmente divididos em educação, saúde, assistência social, segurança, transporte, infraestrutura, desenvolvimento, inovação, tecnologia e outras atividades. Além disso, a transparência é uma das peças fundamentais para a democracia, já que a partir disso o cidadão pode cobrar ações de seus representantes. A reportagem de Rafael Capati traz detalhes dos planos orçamentais de Santo André. Confira. Você sabe como a Prefeitura aloca o orçamento durante o mandato e quais são os critérios para a alocação da verba? Ao longo dos anos, o Orçamento Municipal de Santo André tem sido um reflexo das prioridades e desafios enfrentados pela administração local, revelando tanto aspectos positivos quanto negativos em sua gestão financeira e alocação de recursos. A Prefeitura de Santo André movimentou menos dinheiro em 2022 do que em 2023. Apesar de ter gasto mais no ano passado, devemos levar em consideração o aumento da inflação, aumento de folha de pagamento dos funcionários e tabelas de recolhimento. Podemos observar um comprometimento significativo com setores essenciais para o bem-estar e desenvolvimento da comunidade andreense, principalmente na saúde, educação, infraestrutura e serviços urbanos. Sim, né, existe uma questão legal por trás dessa questão do orçamento, principalmente quando você está olhando municípios. Municípios, você tem a obrigatoriedade de investir 25% da receita corrente líquida em educação, naquilo que é específico do município, que é a educação infantil e até os primeiros ciclos ali da educação fundamental. Então, 25% é um quarto da receita corrente líquida. Isso é o mínimo, você pode aplicar mais. Outros 15% no serviço de saúde, em saúde, então já estou falando aqui em 40% da receita corrente líquida. Depois você tem o corpo de funcionários, claro que dentro desses 25% da educação e 15% da saúde inclui, obviamente, os profissionais. Em geral, na prefeitura, a grande massa de funcionários está em educação, está em saúde, está ali incorporado. O que sobra é o que a gente chama, né, tecnicamente, de margem discricionária, né, para que você efetivamente tenha liberdade de decidir onde você vai alocar daqui para lá, de lá para cá. É a menor parte do orçamento, é uma parte muito pequena do orçamento que você vai decidir cumprindo todas essas exigências que a lei determina. Segundo divulgado pelo portal de transparência da Prefeitura, a cidade alocou em 2024 aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais para a Secretaria de Saúde, 778 milhões para infraestrutura e serviços urbanos e 926 milhões para a educação. Decidido lá atrás, algumas coisas na Constituição de 88, algumas outras dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, não há alterações frequentes, muito pelo contrário, as alterações são muito pontuais e lentas, mas por esse entendimento. Essas travas foram estabelecidas pelo entendimento, no caso saúde e educação, limite mínimo, né? Pelo entendimento de que há necessidade de você tentar preservar esses segmentos, no fundo é isso, esses gastos, saúde e educação, assim como o limite máximo com gastos com o pessoal, né? Aí é o inverso, né? Gasto com o pessoal você tem um limite máximo, porque historicamente, em algum momento da história do Brasil, municípios especialmente, mas estados também, você tinha gastos exorbitantes com salários, né? E que acabavam consumindo uma parcela extremamente grande daquilo que era arrecadado. Prefeitura aposta na Lei Paulo Gustavo para fomentar o setor cultural da cidade. Em 2019, a Prefeitura de Santo André lançou o Plano Municipal de Cultura, delineando metas, diretrizes para auxiliar o desenvolvimento cultural da cidade. O planejamento é composto por estratégias e ações em prol da cultura para os próximos 9 anos.
No início do ano de 2023, vimos o reflexo dessa iniciativa através do orçamento divulgado pela Secretaria de Cultura de Santo André, que prometia disponibilizar mais de 30 milhões de reais para as atividades culturais do município durante o ano. A cidade criou expectativas quanto a uma significativa injeção de recursos no cenário cultural. No entanto, ao final do ano, o saldo era inferior a 20 milhões de reais. Em contrapartida, a gestão tem adotado medidas proativas, incluindo o uso da Lei Paulo Gustavo, criada para apoiar o setor cultural durante a crise da Covid-19. Essa iniciativa tem sido fundamental para mitigar as consequências sociais e econômicas causadas pela pandemia, garantindo o apoio necessário aos artistas e trabalhadores da cultura. Além disso, para auxiliar na divulgação de eventos culturais, a Secretaria da Cultura do município disponibiliza a plataforma Cultura Z. O programa é livre, gratuito e colaborativo, com o intuito de mapear o cenário cultural andreense. A partir dessa iniciativa, torna-se mais fácil a participação do cidadão em editais do Fundo de Cultura e também a divulgação de eventos, espaços ou projetos. Sem dúvida, a cultura desempenha um papel crucial no desenvolvimento de uma comunidade, moldando sua identidade, valores, interações e promovendo uma maior diversidade. Todas as notícias você encontra em nosso site e em nossas redes sociais. Não deixe de conferir nossos programas no Spotify e no YouTube. O Jornal da TV André se encerra aqui. Até mais. Tchau, tchau.